Essa tela tá maneira pra caramba, hein? Não, então, calma, ó, essa aqui, ó, é a semana. Então, apesar de uma Eu vou querer uma tela vermelha, dessa para mim. a gente Olha só que está beleza. encerrando aqui, ó. Esse é Olha hoje. só que beleza. Esse é hoje, olha lá. Aqui é Eu vou outra até assistir, história. vou tomar água depois. Vai lá. Então, aqui, ó, apesar da gente ter uma semana vermelha, né? Então, pelo menos na sexta-feira, obviamente, a gente não está recuperando tudo que caiu para a maioria das moedas, né? O Bitcoin, por exemplo, recuperou. A gente está começando a sexta aí, né? Vamos ver como que vai acabar essa sexta-feira. A gente está começando a sexta, pelo menos mais verdinho, para que, quem sabe, tenhamos um final de semana um pouquinho mais animado. Antes disso, vamos falar para merchanzinho básico. Temos lá minhas redes sociais, tá? @ericonch, do jeito que tá escrito aqui. Twitter tá pegando uma atraçãozinha legal. Eu, sinceramente, não sei de onde tá vindo os últimos seguidores, mas acabaram... enfim, acabou chegando um pessoal novo aqui na minha rede, tá? Se foi daqui, muito bem-vindo a todos. Mas temos lá Twitter, Instagram e YouTube, tá? Que eu acabo subindo os cortes daqui dessa live. No Twitter eu solto as notícias, né, e coisas mais aleatórias, um pouquinho mais rápidas. Por exemplo, hoje eu ia colocar ali, eu acabei ficando com preguiça, que eu senti o tremor, não sei se alguém mais sentiu o tremor aí do terremoto que teve hoje, que foi registrado aí em São Paulo, então quem for de São Paulo aí se sentiu, dá um alô no chat. Bom, falando em chat, né, ó, Lauro Furlete, muito obrigado pelo like. Lauro e G Ferreira, qual o Pokémon de hoje? Cara, na nossa brincadeira aqui, hoje a gente voltou para o Pikachu, tá? Voltamos para os 25 mil dólares. Então, o número 25 da Pokédex é o Pikachu. Só que hoje eu coloquei esse ganso aqui como uma leve piada, né? Por causa do NFT de um ganso desconstruído que foi vendido aí de maneira muito suspeita por mais de 6 milhões de dólares. Mas a gente vai chegar lá. O Pokémon de hoje é o Pikachu. Então, merchan feito. Deixei o link também para a newsletter de cripto, sai toda terça. Então, a dessa terça eu deixei o link aí para quem não leu ainda. A gente comenta bastante coisa lá. Questão de precificação, tá? Em números mesmo. A profecia foi cumprida, rapaziada. Chegamos na nossa profecia aqui e finalmente testamos o suporte de 25 mil dólares que eu venho falando aqui há meses já. Então, posso dizer que eu posso vestir o chapéu de mago aqui e falar que a profecia foi cumprida. Então, a gente ficou muito tempo na zona de congestão aqui entre 28 e 26.500, não chove, não molha. Viemos ali a ter uma volatilidade um pouco maior por conta do processo da SEC contra as duas corretoras, né, Binance e Coinbase, que acabou trazendo um pouquinho mais de pessimismo para o mercado ao nível micro, né? E a gente teve aí finalmente a que deve ter sido aí a reunião do FONC mais importante desse ano, tá? Na qual eles deram um horizonte de tempo um pouquinho mais claro de que realmente não deve ser esse ano que a gente deve ver corte da taxa de juros na economia americana, e isso deve ficar mais para o início do ano que vem. Obviamente, a gente tem que continuar observando os dados, né? Hoje, os mercados, não só cripto, né, acordou um pouquinho mais tranquilo, como o resto dos mercados acordaram um pouquinho mais tranquilos, principalmente as bolsas europeias, né? Porque a inflação lá veio bem em linha do que estava sendo esperado pelo mercado. Então, a gente teve uma sexta um pouco mais calma para todos os ativos de risco. O que a gente tem que ficar de olho agora, né? Então, apesar da profecia ter sido cumprida, agora eu já começo a ficar um pouco mais na incerteza quanto a esse canal de baixa, tá? Justamente por conta do suporte dos 25 mil. Então, esse final de semana vai ser interessante, porque durante o final de semana é quando o cripto segue o jogo sozinho, né? Porque cripto é um mercado que é 24/7, né? Então, até finais de semana há negociações em cripto, e a gente pode ver durante esse final de semana aqui se o suporte de 25 vai se mostrar realmente bastante resistente aí nisso. Uma vez perdido, a gente tem um mini vácuo aqui até a média móvel de 200 dias, tá? Então esse aqui vai ser o olhar de curto prazo vai estar justamente nessa região aqui, tá? Suporte de 25 com o suporte aqui da média móvel de 200 períodos, que atualmente está em 23.800, vamos arredondar. Então, 23.800 dólares e 25 mil dólares é a zona que eu vou ficar olhando nesses próximos dias, para assim ver se realmente esse canal de baixa ele vai continuar sendo minha visão de curto prazo para a precificação do Bitcoin. E porque eu tenho algumas dúvidas quanto a isso, a gente pode entrar agora já a nível de notícia. A gente teve uma notícia bastante relevante para o mercado cripto ontem, de que a BlackRock, tá, a maior gestora de ativos do mundo, arredondando aí, deve ter 10 trilhões de dólares em patrimônio, praticamente metade do PIB dos Estados Unidos, os caras são gigantescos e eles protocolaram ali, né, enfim, protocolaram entrada no pedido de um ETF de Bitcoin Spot. E que é a forma que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então é engraçado ver isso lá fora, porque lá fora, por algum motivo, a SEC tem bastante contrarian, assim, na ideia de ter os ETFs spot. E o que seria o ETF spot? É o cara que, assim, aqui a gente tem a Hashdex, temos a QR, enfim. E o que é o ETF spot? É o cara que ele fornece esse instrumento de ETF para que seja veiculado em bolsa
tradicional, só que ele está comprando essas quantidades que ele está representado no ETF ali, ela é comprada à vista numa corretora da vida. Então, aqueles ativos, eles existem, são comprados no preço à vista, não em futuros, então eles existem, estão sob custódia de alguém, e é assim que funciona o ETF Spot, né, o ETF à vista. E até então, lá fora, todos os ETFs eram trusts, né, não eram à vista, eles eram representações dos futuros desses ativos aos quais eles representavam, então Bitcoin, Ethereum, enfim. E o que é bom de ver aqui é que assim, a BlackRock não é qualquer um, e eles não iam entrar com esse pedido sem saber que ia dar certo. Tá? Isso aqui já começa a ser um jogo de gente, mesmo dentre as gentes grandes, né, da liberdade poética aí, eles estão jogando o jogo de gente grande, ainda assim que entre o pessoal já muito grande lá fora. Provavelmente vai passar, tá? E isso é muito bom para a questão de liquidez, que era o que estava faltando aqui no mercado. Só que qual que é a outra curiosidade que tem aqui? Já que eles vão comprar, né? Já que vai ser à vista, vai ser spot, quem que vai fazer a custódia desses ativos que eles vão comprar? Que aqui no caso é só Bitcoin, né? Estou falando ativos, mas aqui é só Bitcoin no momento. É a própria Coinbase. Então, o sistema de custódia institucional que a BlackRock vai usar para o ETF deles vai ser a própria Coinbase, que está sendo processada pela SEC. Então, cara, você já começa a entrar naquelas, meu Deus, o que está acontecendo, e começa a pensar na série da Netflix que vai surgir daqui para frente. É o novo Billions Crypto aqui, porque tá muito maluco. Tá muito maluco, e provavelmente isso aqui vai passar, tá? E vai precisar ser aprovado pela SEC. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos, mas a visão geral, tá? O bottom line lá para cripto é muito bom, justamente porque o mercado está com muito pouca liquidez, então a maior gestora de ativos do mundo está abrindo um ETF spot de Bitcoin. Na pior das hipóteses, que não é pior, né? Acaba sendo bom, é que você vai ter mais liquidez entrando no mercado, tá? Por vias de alguém relevante. E um outro takezinho disso aqui o próprio Larry Fink, né, que é o CEO da BlackRock, ele já tinha falado, acho que uns 6 anos, sei lá, enfim, bolinhas anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, que jamais, né, ele não é um advogado das criptomoedas, ele já tinha comentado que ele jamais ofereceria tanto criptos, né, Bitcoin e Ethereum para seus clientes. Só que o problema é que eles são a maior gestora do mundo, mas quem manda ali é cliente, cara. Se a maior parte dos clientes vira para eles e fala, eu quero esse produto, eu quero dar dinheiro para comprar tal produto, e eles vão ter que acatar, porque dinheiro é dinheiro, né? E para eles estarem fazendo isso, o take que eu tiro existe institucional grande querendo. Então, existe demanda ao ponto de que o Larry Fink teve que dar o braço a torcer e vai oferecer esse produto para os clientes deles, porque tem demanda. E o cara não é bobo, demanda igual dinheiro, e veremos o desenrolar aí, tá? Mas bastante interessante essa notícia, e uma das notícias mais importantes do ano. Eu ia falar que passou meio batido, mas não, até que ela foi bastante comentada, tá? É que saiu na manhã de ontem, eu já... Por que não subiu, então? Não, muito pelo contrário, subiu. É que isso aqui não passou, mas se a gente pegar preço, ontem a gente estava no... Tá falando, é isso? Como assim? Essa notícia do ETF, da BlackRock, não seria uma coisa positiva? Então, ontem a gente estava aqui em 24.800. E eu acho que a única coisa positiva que a gente teve para esses 4% de valorização foi essa notícia de pedido de ETF. Ele não foi aprovado ainda, tá? Isso aí é só uma notícia de que eles pretendem. Só que BlackRock é BlackRock. Então, na suposição de que, obviamente, deve ser passada, né, vai passar, a gente teve 4% de valorização de ontem para hoje. Então, essa altinha aqui, 4% aqui para debaixo dos 24 para cima dos 25, quase 26 agora, a única explicação que eu vejo é essa notícia da BlackRock. Então, foi positivo. Gostei. E aí volta, né? A gente tem que ver se esse final de semana vai ser interessante, para ver se esses 25 vão segurar, né? Porque, enfim, notícia passa, né? O hype da notícia uma hora acaba, né? Até que a gente tenha, de fato, o veredito de que vai rolar, aí o hype vai acabar, então vamos ver se o suporte 25 vai ser relevante para segurar aí durante o final de semana. Mas aí falando já de gente grande aqui, a gente teve, dada essa briga toda, tá? De SEC contra Coinbase, Binance, o que é valor imobiliário, o que não é. O JP Morgan veio falando aqui que o Ethereum deve ser colocado em uma outra categoria. E aqui essa outra categoria é fora da caixinha de valor imobiliário, mas para eles ou vai ser commodity, né? Visão dos analistas do JP. Ou o Ethereum vai entrar na caixinha de commodity ou uma outra categoria. Então, o que dá para tirar daqui, qual é essa outra categoria? Não sei. Vão criar uma regulação específica? Seria o mais ideal, só que a gente sabe como eles estão conservadores nesse sentido. Então, não deve acontecer isso tão fácil.
mas o ponto principal não veem o Ethereum entrando na categoria de valor mobiliário. Então, tipo, é um nome grande, um JP da vida, dizendo que eles já não estão enxergando mais o Ethereum como valor mobiliário, o que é bastante positivo. Se a gente pegar preço, só para eu também ilustrar aqui, o Bitcoin ele deu essa recuperada, tá? De 4% de ontem para hoje. Se a gente pegar Ethereum, o USD, a gente teve também uma leve recuperação, o Ethereum já num desenho não tão agradável, tá? Porque a gente está testando já a média de 200 períodos dele, ao diferente do Bitcoin, que ainda não testou lá, mas ele também deu essa recuperada de uns 3%. Então foi bem parecido, para falar a real. Isso aqui me surpreendeu um pouco. Eu achei que seria um pouco menos do que o Bitcoin recuperou. Mas justamente por conta de incerteza, né? Mas assim, se aconteceu o que o JP está prevendo, Ethereum não realmente sendo categorizado como valor mobiliário, eu acho que ele deve voltar a ter uma correlação muito maior com o Bitcoin nessas subidas e descidas com hype de notícias, tá? Então, como essa notícia aqui representou o que representou para o Bitcoin, né? Da BlackRock para o Bitcoin, o Ethereum tendo essa incerteza tirada da frente, não me surpreenderia nem um pouco a gente ter já um outro ETF spot saindo a mercado lá fora de Ethereum. Então, vale ficar de olho. Entretanto, apesar disso, né? Peraí, vou inverter a ordem aqui. Apesar disso, quem já deve sofrer um pouquinho mais, né? Já não está numa semana muito boa e deve continuar sofrendo por mais um pouco, são as altcoins, né? Não gosto desse termo, mas enfim, todas as outras moedas que não são aí Bitcoin e Ethereum. Por conta da deslistagem de algumas plataformas, por conta da incerteza. Então, você teve Robinhood deslistando. Tem uma outra aqui que, putz, acabei esquecendo. A Bact, né, também deslistou as mesmas moedas. Então, você teve já no mercado com pouca liquidez algumas corretoras deslistando essas moedas, que acaba sendo só o pessoal que vai acabar. Se quiser, o pessoal que está se desfazendo dessas moedas, que quer continuar no mercado cripto, eles vão só se desfazer delas e trocar por ou Ethereum e Bitcoin, que está um pouquinho mais tranquilo. Ou, enfim, vender tudo e voltar para dólar, tá? Mas as altcoins vão acabar sofrendo, e a gente tem mais um player aqui, que é a Celsius, que vai ter uma jogada um pouco parecida, porque eles eram uma corretora de empréstimos de cripto, tá? Eles faliram lá no case FTX, eles foram um player importante ali no desenrolar daquela situação da FTX toda, estão em processo de falência lá, o capítulo 11 lá, que é recuperação judicial, né? Não é falência. E desculpem se tiver advogados olhando aí, que eu sei que tem diferença, eu só não sei muita diferença entre um e outro, mas é o recuperação judicial de capítulo 11, e o que eles vão fazer? Eles tinham muitas moedas lá dentro, então os credores estão com esses saldos parados lá, porque está congelado por conta desse processo de falência, e a Celsius entrou com um pedido judicial agora queremos converter todas as nossas altcoins, então todas as moedas dos credores que a gente tem aqui, a gente quer converter para Bitcoin e Ethereum, o que eu vejo até com um pouquinho mais de racionalidade, né? Para mim faz sentido. Ainda mais se a gente não souber por quanto tempo esse processo deve se desenrolar. E a gente sabe que dificilmente vai ser algo rápido, né? Vide, sei lá, Ripple, que está rolando há 5 anos. Então, se acabar convertendo esses saldos para moedas que são tidas como um pouquinho mais estáveis, e aí, tipo, bem entre aspas, porque estável e cripto é meio relativo, mas Bitcoin e Ethereum têm uma volatilidade menor do que as outras, para mim faz sentido. Então, tá, se isso aqui passar, se for permitido, a gente vai ter uma demanda aqui de... acabei me perdendo nos... Pô, cadê o... tá aqui, ó. Tô bobo. Mas aqui é uma planilha que fizeram, tá? Uma pressão vendedora de aproximadamente 200 milhões de dólares. Então, esses aqui são os ativos que a Celsius tem em outras moedas que não Bitcoin e Ethereum, que eles devem vir e voltar a converter isso aqui em Bitcoin e Ethereum. Então, vai ser uma menor liquidez desses ativos a mercado, então eles vão sofrer mais, só que a gente deve ter um fluxo um pouquinho maior de compras em Bitcoin e Ethereum por conta dessas vendas. Só que o que vale ressaltar tiveram alguns levantamentos, tá? Principalmente pela Arcan Intelligence, é uma agência de análise de dados de blockchain, né? Dados on-chain, e reza a lenda que parte dessas vendas já foram feitas, então principalmente Link, tá? Então, principalmente Matic, perdão. Então, Polygon, Cardano e Link, que são 3 moedas relevantes no top 100 hoje, e são das 3 que eles tinham maior volume, pelo menos Matic delas já foi vendido, grande parte delas. Então, quando a gente supôs ali que na queda de 25%, 30% que a Matic teve nessa semana, a gente supôs que a gente teria institucionais se desfazendo dessas posições por conta da incerteza regulatória, um desses institucionais, de acordo com a Arca Intelligence, pode ser justamente a Celsius, que fez essa venda aqui. Eles estão com uns 3 ou 4 milhões de dólares agora, então deve ter vendido ali por volta de 45 milhões de dólares de Matic. E isso explica bastante coisa, tá? Então, essa pressão vendedora pode ser que já tenha passado, mas é bom ficar de olho, tá? Então, Matic, mesmo que Matic já tenha ido,
Cardano e Link é bom ficar de olho. Aí você tem outros aqui, mas que o volume não é tão relevante. Até a FTT tá aqui, que era a própria moeda da FTX, mas os caras não têm nem dados de market cap, porque simplesmente não vale mais nada, né? Mas, enfim, trazendo explicações aí de volumes vendedores de Matic, a gente vê que um dos institucionais pode ter sido realmente a Celsius. Dito isso, por isso que eu me confundi aqui, porque estava na mesma página, voltando a falar de gente grande, perdão pela inversão de tópicos, a gente teve a BlackRock, a Fidelity e o Morgan Stanley não dobrando, né, mas aumentando suas apostas na MicroStrategy. Quem que é a MicroStrategy? É a maior holder institucional de Bitcoin do mundo. Então passou Tesla, enfim, passou todo mundo. Eles têm acho que mais de 140 mil Bitcoins em custódia, e o valor dos bitcoins para eles vale praticamente toda a empresa. Então a empresa meio que perdeu seu significado como empresa de tech, né? E hoje em dia ela é meio que. Tem gente que até avalia ela como tipo, comprar Bitcoin com desconto. Porque o valor dos bitcoins ali estão. É que eu não sei agora como tá, mas chegou a valer mais do que a própria empresa. Então, o que eles tinham em caixa de Bitcoin valia mais do que a própria MicroStrategy. Então, tinha gente que falava, pô, investir em MicroStrategy é a mesma coisa que você comprar Bitcoin com desconto. E você tem aqui 3 grandes players, tá? A BlackRock sendo um deles, que acabou de filar ali pelo ETF Spot, aumentando suas participações na MicroStrategy. Então, cara, institucional tá demandando Bitcoin. E aí, aqui, infelizmente, ou felizmente, para os Bitcoiners maximalistas, só Bitcoin no momento. Então, vamos ver se o Ethereum aí, eventualmente, pode entrar nessa lista. Coinbase está no meio desse auê todo aí, com staking, valor mobiliário, processo e tal, recebeu um up ali da própria BlackRock, porque falou que vai usar a custódia da Coinbase, então, pô, SEC já tomou uma na cabeça, e aqui eles, não sei se como um power move, ou para, não sei qual que foi o intuito deles com isso, eles aumentaram de 2% para 4% as recompensas que eles dão para quem trava dólares deles mesmos, né, o SDC, então o dólar tokenizado da Circle, né, que é em parceria com a Coinbase, eles aumentaram de 2% a 4% ao ano, essa recompensa. Enfim, power move, né, para mostrar que eu acho que não está ligando, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. E quem está indo para um caminho um pouquinho mais complicado, justamente pelas notícias de hoje, tá? Um combo aqui de 3 notícias da Binance, que é Binance deixando a Holanda ali, depois de não ter conseguido obter a licença para operar lá. A afiliada dos Estados Unidos, então a Binance US, demitindo aí cerca de 50 funcionários, que é realmente a quem está na mira mesmo da SEC agora é a Binance US, então é a Binance, a subsidiária dos Estados Unidos da Binance que está respondendo esse processo, acabou de mandar aí cerca de 50 pessoas embora. E não bastasse isso, agora ela está sendo investigada na França também por suspeita de lavagem de dinheiro. Então, pô, um combinho de sexta aí que quem não vai dormir muito feliz deve ser o CZ, que deve estar com um nível de estresse bastante alto. Mas 3 notícias aí dizendo que a vida da Binance está um pouco mais complicada. E é o que reforça também que os processos Binance e Coinbase pela SEC, apesar de terem sido muito próximos e com justificativas parecidas, entre aspas, são muito diferentes, tá? A Binance tem um caminho bem mais árduo do que a Coinbase pela frente. E nessa briga inteira, né, aqui só para reforçar minha visão, né, porque se eu acho pessoas relevantes falando a mesma coisa que eu venho aqui só para carimbar, que é um empresário francês, né, dizendo que justamente essa treta inteira de Ocidente e Oriente, aliás, essa treta regulatória no Ocidente vai acabar abrindo uma janela de oportunidade para que o Oriente consiga trazer esse capital todo, seja ele intelectual, seja ele de dinheiro mesmo, para o Oriente. Então, Hong Kong, Singapura, aí pô, dá para jogar para a Europa também, Reino Unido, tá todo mundo abocanhando o pessoal que está pulando fora dos Estados Unidos, tá? Então, pauta política vai ser bastante relevante, pauta cripto vai ser uma pauta política bastante relevante. Então, próximas eleições, fiquem espertos. Vocês vão ouvir muito de cripto, gostem vocês ou não. Quem também não está deixando passar aqui batido é a própria Rússia, que está prevendo criar leis ali para legalizar a mineração de criptomoedas, eles jogam aqui, mas a única criptomoeda que ainda é minerada hoje é o Bitcoin, tá? Então dá para entender que é tipo legalização da mineração de Bitcoin até 24. Então é uma parte de uma receita relevante para eles, tá? Então, ó, de acordo com o Ministério das Finanças da Rússia, os mineradores do país geram aproximadamente 4 bilhões em criptomoedas, resultando em cerca de 1,2 bilhão de dólares em lucro. E de novo, ainda mais vendo esse êxodo de pessoas dos Estados Unidos para outros cantos do mundo, a Rússia é mais uma aí que, enfim, tá se mostrando um pouquinho mais aberta para isso. Aqui, essa aqui também achei interessante trazer, que é a Colômbia.
a situação econômica já não tão amigável assim, mas fechou uma parceria com a Ripple, que é lá quem está respondendo o processo contra a SEC há mais de 5 anos, para testar a tecnologia blockchain. E aqui como infra, tá? Então eles querem usar a CBDC, né? Então a moeda digital de banco central da própria Ripple, eles vão fazer um teste ali dentro de um sandbox, dentro da Colômbia, para ver se eles conseguem usar essa CBDC com infraestrutura em blockchain na economia do país. Agora, o nosso easter egg aqui, que foi o nosso ganso, foi justamente por conta de uma NFT, que é esse ganso desconstruído aqui, ó, tem a fotinho dele aqui. Esse NFT aqui foi vendido agora por mais de 6 milhões de dólares numa transação um tanto quanto esquisita. E por que esse NFT é relevante? É porque ele estava em posse da Three Arrows Capital, ou to the left, to the right aqui, funcionou, que foi uma peça-chave no caso FTX, tá? Eles eram um dos principais alavancadores de capital no caso FTX, que quebrou. Então, eles tinham comprado esse NFT aqui por mais de 5 milhões de dólares. Eles tinham toda uma coleção de NFT bem estranha, com os preços muito absurdos. Esse aqui era um deles, só que esse aqui hoje foi revendido por mais de $1 milhão, além do que eles tinham comprado. Por quê? Não sei. O comprador é um punk, então é um detentor de um NFT já bastante raro, é um cara que tem história no mercado, só que ele é anônimo, ninguém sabe quem é. Então levantou bastante curiosidade, ainda mais no mercado morto, tá? Morto não, tá? Mas muito desanimado, que é o mercado de NFT. E agora, para o pessoal que está um pouco mais inteirado aqui em cripto e leves curiosidades, a gente vai ter o anúncio aqui da blockchain Shai. Eu não conhecia, descobri por esse anúncio, mas é uma blockchain que vai ser lançada dentro da Arbitrum, especificamente para jogos. E a Arbitrum já se posicionou de maneira amigável a jogos. Então, vale ficar de olho nesse nome, Shai, justamente por conta de airdrops. Então, se essa blockchain aqui funcionar legalzinha, conseguir atrair um título relevante, algum jogo, sei lá, qualquer jogo que venha à sua cabeça aí é um título relevante porque está vindo na sua cabeça agora. Se eles conseguirem atrair alguma coisa assim que tem usuários e estando dentro de uma rede que está muito bem quista para o próximo bull run, né, da Arbitrum, isso aqui pode ser um alfazinho vindo agora, tá? Então, Shai pode ser oportunidade, vocês verem que vai ter airdrop, pode ser uma grande chance de fazer uma graninha interessante. E por último, temos nossa querida Mercedes anunciando que vai integrar um assistente de voz, né, com inteligência artificial, com tecnologia do ChatGPT. Então você vai, assim como você tem a sua Siri aí, ou enfim, acho que é a Cortana da Windows, você vai ter um ChatGPT para chamar de seu dentro de carros da Mercedes, tá? Vão ser 900 mil veículos nos Estados Unidos que vão receber esse novo recurso. E é isso, ChatGPT entrando aí na sua vida das formas que você menos espera. Então, finalizado o resumaço, passo aí a palavra para o Heitor e vou correr para a Genial para gravar mais um podcast. Então, abração, pessoal.